Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar texto com imagem no Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e vim na aba de páginas. Vamos clicar. Será então aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Eu ainda não tenho nenhuma, eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha o Elementor. Então o que eu vou fazer é vir acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de página e aqui vamos ter a opção de adicionar título e eu vou colocar como página tutorial. Então vai ser apenas um nome de exemplo. E agora, depois de colocar o título, nós vamos acima clicar no botão editar com Elementor. Será então aberto a página do editor do Elementor e aqui no lado esquerdo então vai aparecer todos os blocos do Elementor e do Elementor Pro, que é o Elementor pago. E o que nós vamos fazer então? Aqui a página ela está em branco e logo no meio aqui eu vou clicar no ícone de mais, escolher uma estrutura e vou escolher a primeira e que vai ter uma estrutura base apenas para a gente poder estar seguindo esse tutorial. E para adicionar texto com imagem, o que nós vamos fazer é utilizar um bloco específico para isso. Então aqui no lado da esquerda o que nós vamos fazer? Logo no começo vai ter a opção do básico, porém se a gente descer um pouco vai ter o Pro, que aqui seria os blocos, os widgets pagos. Então eu vou diminuir aqui, a gente não vai utilizar. E logo em seguida tem a opção de geral. E aqui vai ter um chamado caixa da imagem, que ele vai adicionar imagem com os textos. Então eu vou clicar e vou arrastar até a minha seção. E com isso agora ele vai adicionar então a imagem com texto num único lugar, ficando mais fácil de editar. Claro, você pode colocar a imagem num bloco e o texto em outro, você pode, são blocos separados. Tem a opção de você adicionar, por exemplo, só a imagem e adicionar o texto, porém você tem que configurar cada um individualmente. Nesse aqui, que é a caixa de imagem, ele já adicionou os dois. Então aqui, ao clicar, nós vamos poder escolher a imagem. Então você primeiro vai escolher a imagem que você quer. Você pode enviar uma imagem, então basta selecionar a imagem ou selecionar aqui da biblioteca de mídia. Eu vou selecionar, se você enviar, ele vai vir para essa aba depois de você enviar. Vou clicar aqui no lado da direita em selecionar. Prontinho, agora a minha imagem já apareceu. O que nós podemos fazer? Alterar o tamanho da imagem, então você consegue escolher o tamanho da imagem. Então tem a opção de thumbnail, médio, médio largo, large, full. Aqui você pode escolher o tamanho pré-definido. Em seguida você pode alterar o título, então você pode colocar o título que desejar ou remover o título se você quiser apenas o texto com a descrição. Eu vou colocar o título qualquer e abaixo tem então a descrição e você vai colocar o texto que você preferir. Então aqui eu coloquei apenas o texto, dupliquei, que é um lore y de exemplo. Abaixo tem um link, se você quiser você pode colocar um link para esse bloco ser clicável e também você consegue alterar o título HTML. Então o padrão ele vem como H1 e você consegue alterar para H1, H2 ou H3, como já vem por padrão. Consegue fazer o que preferir. Por essas configurações nós podemos ver em estilo aqui em cima e aqui em estilo é onde nós vamos configurar de fato essa imagem com texto. O primeiro que vai aparecer é o box e que nós podemos alterar o posicionamento da imagem. Por padrão ele vem superior, mas a gente consegue colocar no lado da esquerda ou no lado da direita. Então você escolhe qual posição vai ficar a imagem. Eu vou selecionar aqui para o lado da esquerda. Colocando a imagem em algum dos lados vai aparecer o alinhamento vertical, que seria do texto. Você consegue colocar o texto em cima, no meio ou embaixo. Você pode escolher onde vai ficar o texto, eu vou colocar no meio. E ainda tem um alinhamento do texto, se ele vai ficar na esquerda, centralizado, ou na direita, ou justificado. Você também pode escolher onde vai ficar o texto. Em seguida nós temos a configuração da imagem, e que na imagem você consegue escolher o espaçamento entre a imagem e o texto, consegue configurar a largura da imagem, então se ela vai ficar maior ou menor, então você consegue decidir o tamanho da imagem. Você pode escolher a borda, então se você quiser você consegue colocar uma borda nessa imagem. Basta selecionar o tipo da borda e colocar o tamanho da borda que você desejar. Abaixo tem a opção da cor da borda, então você consegue colocar a borda de qualquer cor.
e também arredondar a borda dessa imagem. Então aqui você consegue arredondar a borda e com isso vai arredondar a imagem também. Então eu tirei a borda, mas deixei o arredondamento, então a imagem ainda fica um pouquinho arredondada. Você pode colocar alguma animação, se você quiser tem várias animações, e a animação vai funcionar ao passar o mouse. Então se eu passar o mouse, ela vai dar uma animação na imagem só, no texto não funciona, é só na imagem. Então tem várias animações que você pode escolher, fica ao seu critério. Você também consegue configurar o filtro do CSS, que é a coloração da imagem, eu recomendo não alterar. Também tem a opacidade, se você quer deixar a imagem mais transparente ou 100% da opacidade. A duração de transição, se você colocar alguma animação. E por fim tem a opção do conteúdo, e aqui o conteúdo é o texto. Então você consegue alterar o título, então você consegue alterar o espaçamento entre o título e o texto, consegue alterar a cor do título, então pode colocar a cor desejada, consegue alterar a tipografia, que são as letras, então ao clicar na tipografia você pode alterar a fonte do título, o tamanho das letras do título, o peso, se ele vai ser mais fino ou mais grosso, a espessura da letra, consegue alterar a transformação, então você consegue colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, consegue alterar o estilo, então se ele vai ser, por exemplo, itálico, oblíquo ou normal, consegue colocar decoração, que aí é o sublinhado, a linha superior, o traçado, consegue alterar a altura da linha, então você consegue alterar a configuração em pixels da altura da linha, consegue alterar o espaçamento entre as letras, então você pode deixar o espaçamento maior ou menor, e consegue alterar o espaçamento entre as palavras também do título. Consegue também configurar o traçado para ele ficar a mesma coisa que o peso que eu mostrei anteriormente. Então aqui você consegue deixar ele mais escuro, também consegue alterar a cor do traçado e consegue configurar uma sombra no texto. Então aqui você consegue colocar a sombra no texto e ele vai ficar com uma sombra de fundo. Então você consegue fazer essas configurações. Abaixo tem a descrição, que é exatamente as mesmas configurações, é a cor. Então você consegue colocar a cor do texto que você desejar, consegue alterar a configuração da tipografia, que é exatamente a mesma configuração anterior, e também o texto com a sombra. Então o Text Sheldon você consegue alterar aqui a sombra do texto. Fora isso, você ainda tem a configuração de avançado, e aqui a configuração de avançado é o padrão de todo o bloco. Então consegue alterar o layout com margem, o pending, a largura, o alinhamento, tudo mais, padrão do avançado em todos os blocos. E com isso, então, esse é o bloco de texto com a imagem, então você consegue configurar uma imagem com texto, então já fica melhor para diversas partes do seu site e você já configura tudo num lugar só, sem precisar adicionar primeiro o bloco da imagem, depois o bloco do título, depois o bloco do texto. Você faz como você achar melhor. E após fazer a configuração, você pode salvar. E para salvar, basta vir no lado esquerdo inferior e clicar no botão atualizar. E ao atualizar, prontinho, agora já foi salvo com sucesso. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!